Rainer Maria Rilke, Cartas a um Jovem Poeta. Era o final do outono de 1902. Sentado no parque da Academia Militar, em Wiener Neustadt, sob castanheiros antiquíssimos, eu estava lendo um livro, de tão profundamente mergulhado na leitura. Mal notei quando o único não oficial entre os nossos professores, Horácic, o bondoso e erudito capelão da academia, aproximou-se de mim. Ele pegou da minha mão o volume. Observou a capa e balançou a cabeça. Poemas de Rainer Maria Rilke? Perguntou pensativo. Folheou o livro, acompanhou um ou outro verso, lançou um olhar distraído para o vazio e, por fim, fez um gesto de assentimento com a cabeça. Então, o aluno René Rilke se tornou um poeta. Foi assim que fiquei sabendo de algumas informações acerca do jovem pálido e magro que os pais haviam inscrito havia mais de 15 anos na escola militar em St. Pölten, a fim de que ele viesse a ser um oficial. Naquele tempo, Horácio exercia sua função nessa escola e ele ainda lembrava muito bem do antigo aluno. Descreveu como um rapaz quieto, sério, muito talentoso, que gostava de se manter afastado dos outros, suportava com paciência o constrangimento da vida de internato. E após o 4º ano, passou junto com os colegas para a Escola Superior Militar, que ficava em Merischwebkirchen. Ali ficou evidente que a sua resistência física não era suficiente para seguir a carreira. Por isso seus pais o tiraram da instituição e lhe permitiram que continuasse os estudos perto de casa, em Praga. Horácio não sabia dizer como a sua vida havia caminhado desde então. Depois dessa conversa, é compreensível que eu tenha decidido naquela mesma hora enviar minhas tentativas poéticas a Rainer Maria Rilke e lhe pedir sua avaliação, ainda antes de fazer 20 anos, e no limiar de um emprego que eu sentia contradizer minhas inclinações, tinha esperança de que, caso alguém pudesse me compreender, seria o poeta de Mirzur Feyer. Escrevi, para acompanhar meus versos, uma carta na qual me expunha sem reservas, com uma abertura que escapava ao meu controle, de maneira que nunca fizera antes e nunca voltaria a fazer para qualquer outra pessoa. Várias semanas passaram até que a resposta chegasse. A carta pesada, lacrada com selo azul, tinha o carimbo do Correio de Paris e exibia no envelope as mesmas letras claras, belas e seguras com que o texto fora escrito, da primeira à última linha. Com isso teve início minha correspondência regular com Rainer Maria Rilke, que durou até 1908, diminuindo gradativamente, porque a vida me impeliu para regiões das quais o cuidado terno, delicado e tocante do poeta havia pretendido justamente me resguardar. Mas isso não é importante. Só são importantes
as 10 cartas que se seguem, importantes para o conhecimento do mundo em que Rainer Maria Rilke viveu e criou, e importantes também para muitos dos que crescem e se transformam hoje e amanhã, quando fala alguém grandioso e único. Os pequenos têm de se calar. Berlim, junho de 1929. Franz Xavier Capus. Prezado Senhor, sua carta só me alcançou há poucos dias. Quero lhe agradecer por sua grande e amável confiança, mas é só isso que posso fazer. Não posso entrar em considerações sobre a forma dos seus versos, pois me afasto de qualquer intenção crítica. Não há nada que toque menos uma obra de arte do que palavras de crítica. Elas não passam de mal-entendidos, mais ou menos afortunados. As coisas em geral não são tão fáceis de apreender e dizer, como normalmente nos querem levar a acreditar. A maioria dos acontecimentos é indizível. Realiza-se em um espaço que nunca uma palavra penetrou, e mais indizíveis do que todos os acontecimentos são as obras de arte, existências misteriosas, cuja vida perdura ao lado da nossa que passa. Feita essa observação prévia, posso lhe dizer ainda que seus versos não possuem uma forma própria, mas apenas indicações silenciosas e veladas de personalidade. Sinto esse tipo de indicação de modo mais claro no último poema, Minha Alma. Ali, algo de próprio quer ganhar expressão, e no belo poema, A Leoparde, talvez se desenvolva uma espécie de afinidade com aquele grande solitário. Apesar disso, os poemas ainda não são independentes, não têm autonomia, mesmo o último e o dedicado a Leoparde. Sua carta amável, que os acompanha, não deixou de me esclarecer alguma insuficiência que senti ao ler seus versos, sem, no entanto, ser capaz de designá-la pelo nome. O senhor me pergunta se os seus versos são bons. Pergunta isso a mim. Já perguntou a mesma coisa a outras pessoas antes. Envio seus versos para revistas. Faço comparações entre eles e outros poemas. E se inquieta quando um ou outro redator recusa suas tentativas de publicação. Agora, como me deu licença de aconselhá-lo, lhe peço para desistir de tudo isso. O Senhor olha para fora, e é isso sobretudo que não devia fazer agora. Ninguém pode aconselhá-lo e ajudá-lo. Ninguém. Há apenas um meio. Volte-se para si mesmo. Investigue o motivo que o impele a escrever. Comprove se ele estende as raízes até o ponto mais profundo do seu coração. Confesse a si mesmo se o senhor morreria, caso fosse proibido de escrever. Sobretudo isto, pergunte a si mesmo, na hora mais silenciosa de sua madrugada: preciso escrever? Desenterre de si mesmo uma resposta profunda, e se ela for afirmativa, se o senhor for capaz de enfrentar essa pergunta grave com o forte, simples, preciso, então construa sua vida de acordo com tal necessidade. Sua vida tem de se tornar, até na hora mais indiferente e irrelevante, um sinal e um testemunho desse impulso. Então se aproxime da natureza. Procure, como o primeiro homem, dizer o que vê, vivencia e ama e perde. Não escreva poemas de amor. Evite a princípio aquelas formas que são muito usuais e muito comuns. São elas as mais difíceis, pois é necessária uma força grande e amadurecida para manifestar algo de próprio, onde há uma profusão de tradições boas, algumas brilhantes. Por isso, resguarde-se dos temas gerais, para acolher aqueles que seu próprio cotidiano lhe oferece. Descreva suas tristezas e desejos, os pensamentos passageiros e a crença em alguma beleza. Descreva tudo isso com sinceridade íntima, serena, paciente, e utilize para se expressar
as coisas de seu ambiente, as imagens de seus sonhos e os objetos de suas lembranças. Caso o seu cotidiano lhe pareça pobre, não reclame dele, reclame de si mesmo. Diga para si mesmo que não é poeta o bastante para evocar suas riquezas, pois para o Criador não há nenhuma pobreza e nenhum ambiente pobre insignificante. Mesmo que estivesse em uma prisão, cujos muros não permitissem que nenhum dos ruídos do mundo chegasse a seus ouvidos, o Senhor não teria sempre a sua infância, essa riqueza preciosa, régia, esse tesouro das recordações? Volte para ela a atenção. Procure trazer à tona as sensações submersas desse passado tão vasto. Sua personalidade ganhará firmeza. Sua solidão se ampliará e se tornará uma habitação à meia luz, da qual passa longe o burburinho dos outros. E se desse ato de se voltar para dentro de si, desse aprofundamento em seu próprio mundo, resultar em versos, o Senhor não pensará em perguntar a alguém se são bons versos. Também não tentará despertar o interesse de revistas por tais trabalhos, pois verá neles seu querido patrimônio natural, um pedaço e uma voz de sua vida. Uma obra de arte é boa quando surge de uma necessidade. É no modo como ela se origina que se encontra seu valor. Não há nenhum outro critério. Por isso, prezado Senhor, eu não saberia dar nenhum conselho, senão este: voltar-se para si mesmo e sondar as profundezas de onde vem a sua vida. Nessa fonte, o Senhor encontrará a resposta para a questão de saber se precisa criar. Aceite-a como ela for, sem interpretá-la. Talvez ela revele que o Senhor é chamado a ser um artista. Nesse caso, aceite sua sorte e a suporte, com seu peso e sua grandeza, sem perguntar nunca pela recompensa que poderia vir de fora, pois o Criador tem de ser o mundo para si mesmo e encontrar tudo em si mesmo e na natureza da qual se aproximou. Mas talvez, depois desse mergulho em si mesmo e em sua solidão, o Senhor tenha de renunciar a ser um poeta. Basta, como foi dito, sentir que seria possível viver sem escrever, para não ter mais o direito de fazê-lo. Mesmo assim, não terá sido em vão o exame de consciência que lhe peço. Seja como for, sua vida encontrará a partir dele caminhos próprios e que eles sejam bons, ricos e vastos. É o que lhe desejo, mais do que posso manifestar. O que ainda devo dizer ao Senhor? Parece-me que tudo foi enfatizado da maneira apropriada. Por fim, gostaria apenas de aconselhá-lo a passar com serenidade e seriedade pelo período de seu desenvolvimento. Não há meio pior de atrapalhar esse desenvolvimento do que olhar para fora e esperar que venha de fora uma resposta para questões que apenas seu sentimento íntimo talvez possa responder na hora mais tranquila. Foi para mim uma alegria encontrar em sua carta o nome do professor Horace. Guardo uma grande estima por esse amável sábio e uma gratidão que se mantém através dos anos. Por favor, mencione a ele o que sinto. É muita bondade que ainda se recorde de mim e sei apreciá-la. Devolvo também os versos que o Senhor me confiou amigavelmente e lhe agradeço mais uma vez pela grandeza e pela cordialidade de sua confiança, de que procurei me tornar um pouco mais digno do que realmente sou, como estranho, por meio desta resposta sincera, feita da melhor maneira que pude, com toda devoção e toda simpatia. Rainer Maria Rilke. É preciso que me perdoe, caro e prezado Senhor, por só lembrar agora com gratidão de sua carta de 24 de fevereiro. Passei todo esse tempo indisposto, não exatamente adoecido, mas como que oprimido por um abatimento parecido com o da influenza,
que me deixou prostrado, incapaz de tudo. Por fim, já que não melhorava, viajei para este mar do sul, cujo efeito benéfico já me ajudou uma vez. Mas ainda não estou saudável. Escrever ainda é algo difícil. Sendo assim, o senhor deve considerar estas poucas linhas como se fossem muitas. Deve ter certeza de que sempre me alegrará com cada carta. Só tem de ser indulgente em relação à resposta, que talvez venha deixá-lo muitas vezes de mãos vazias. Pois, no fundo, e justamente quanto aos assuntos mais profundos e mais importantes, estamos indizivelmente sozinhos, de modo que muita coisa precisa acontecer para que um de nós seja capaz de aconselhar ou mesmo ajudar o outro. Muitos êxitos são necessários, toda uma constelação de acontecimentos tem de se alinhar para que isso dê certo alguma vez. Hoje eu queria dizer apenas mais duas coisas ao Senhor. Primeiro, quanto à ironia. Não se deixe dominar por ela, principalmente em momentos sem criatividade. Nos momentos criativos, procure fazer uso dela como de mais um meio para abarcar a vida. Usada com pureza, ela também é pura e não é preciso envergonhar-se dela, caso a intimidade seja excessiva, caso o Senhor tema essa crescente intimidade com a ironia. Volte para assuntos grandes e sérios, diante dos quais ela se torna pequena e desamparada. Procure o fundo das coisas. Ali a ironia nunca chega. Assim, se o Senhor seguir seu caminho à beira do que é grandioso, pergunte-se também se esse modo de compreender o mundo corresponde a uma necessidade de seu ser. Pois, sob a influência de coisas sérias, ou a ironia o abandonará, se ela for algo ocasional, ou então ela ganhará força, se lhe pertencer como algo inato, e se converterá em uma ferramenta séria, assumindo seu lugar no encadeamento dos recursos com os quais o Senhor terá de constituir sua arte. E a segunda coisa que eu queria dizer hoje é o seguinte: 2 livros que possuo, apenas alguns são indispensáveis, e só 2 se encontram sempre entre as minhas coisas, onde quer que eu esteja. Eles também estão perto de mim. Por aqui, a Bíblia e os livros do grande poeta dinamarquês, Hans Peter Jacobsen. Não sei se o senhor conhece suas obras. Pode providenciá-las facilmente, pois uma parte delas foi publicada na Biblioteca Universal da editora Reclam, em ótima tradução. Providencia o volumezinho 6 novelas, de J.P. Jacobsen, e seu romance Neslin. Então comece pela primeira novela, daquele volume, chamada Mogens. O mundo se abrirá para o Senhor. A felicidade, a riqueza, a grandeza inconcebível de um mundo. Viva por algum tempo nesses livros. Aprenda com eles o que lhe parecer digno de aprendizado, mas, sobretudo, os ame. Esse amor lhe será retribuído milhares e milhares de vezes, de modo que, seja qual for o rumo tomado pela sua vida, tenho certeza de que ele percorrerá o tecido de seu ser, como um dos fios mais importantes entre todos os fios que compõem a trama de suas experiências, decepções e alegrias. Se devo dizer com quem aprendi alguma coisa sobre a essência da criação, sobre sua profundidade e eternidade, só há 2 nomes que posso mencionar: o de Jacobsen, do grande poeta, e o de Auguste Rodin, o escultor que não tem igual entre todos os artistas vivos hoje em dia. Que tudo dê certo em seus caminhos. Seu Rainer Maria Rilke. Fiquei muito alegre, caro e prezado Senhor, com sua carta de Páscoa, pois ela diz muitas coisas boas a seu respeito. O modo como o Senhor falou da grande e amável arte de Jacobsen demonstrou que não me enganei ao encaminhar sua vida e suas várias questões em direção a essa abundância. Agora o Senhor descobrirá Neslin, um livro das glórias e das profundezas,
Quanto mais a gente o lê, parece que tudo se encontra nele, do mais leve perfume da vida, até o gosto pleno e carregado de seus frutos mais pesados. Ali não há nada que não tenha sido entendido, apreendido, experimentado e reconhecido nas ressonâncias vibrantes da lembrança. Nenhuma vivência foi ínfima demais, e o menor acontecimento se desdobra como um destino. O próprio destino é como um tecido maravilhoso, amplo, no qual cada fio é conduzido por dedos de uma delicadeza infinita, posta ao lado de outro fio, ligado a centenas de outros que o sustentam. O Senhor experimentará a grande felicidade de ler esse livro pela primeira vez, passando por suas incontáveis surpresas, como em um sonho renovado. Mas posso lhe dizer que, mesmo depois, o leitor volta sempre a percorrer esses livros com espanto e que eles não perdem nada do seu poder fantástico. Persiste seu caráter fabuloso, com o qual acumularam quem os leu pela primeira vez. Sempre temos prazer com eles, ficamos cada vez mais agradecidos e, de algum modo, melhores, com uma visão mais simples, com uma fé mais profunda na vida e sendo mais afortunados e maiores nela. Posteriormente, o Senhor precisa ler o maravilhoso livro sobre o destino e sobre o anseio de Maria Gruber, além das cartas, das páginas de diário e dos fragmentos de Jacobsen, passando por fim a seus versos que, embora a tradução seja apenas mediana, vivem em ressonâncias infinitas. Por isso, recomendo ao Senhor que compre, quando tiver a oportunidade, a bela edição das obras completas de Jacobsen, que inclui tudo isso. Ela foi publicada em 3 volumes, em Leipzig, com boa tradução de Eugène Diederich, e custa, pelo que sei, apenas 5 ou 6 marcos por volume. Com sua opinião sobre a que deveria haver rosas, essa obra de incomparável refinamento e forma, o senhor certamente tem toda a razão contra a pessoa que escreveu a introdução. Por isso, que fique registrado aqui, desde logo um pedido meu. Leia o mínimo possível textos críticos e estéticos, ou são considerações parciais, petrificadas, que se tornaram destituídas de sentido, em sua rigidez sem vida, ou são hábeis jogos de palavras, nos quais hoje uma visão sai vitoriosa. Amanhã predomina a visão contrária. Obras de arte são de uma solidão infinita, e nada pode passar tão longe de alcançá-las quanto a crítica. Apenas o amor pode compreendê-las, conservá-las e ser justo em relação a elas. Dê razão sempre a si mesmo e a seu sentimento, diante de qualquer discussão, debate e introdução. Se o Senhor estiver errado, o crescimento natural de sua vida íntima o levará lentamente, com o tempo, a outros conhecimentos. Permita suas avaliações seguir o desenvolvimento próprio, tranquilo e sem perturbação, algo que, como todo avanço, precisa vir de dentro e não pode ser forçado nem apressado por nada. Tudo está em deixar amadurecer e então dar à luz. Deixar cada impressão, cada semente de um sentimento germinar por completo dentro de si, na escuridão do indizível e do inconsciente, em um ponto inalcançável para o próprio entendimento, e esperar com profunda humildade e paciência a hora do nascimento de uma nova clareza. Só isso se chama viver artisticamente, tanto na compreensão quanto na criação. Não há nenhuma medida de tempo nesse caso. 1 ano de nada vale, e mesmo 10 anos não são nada. Ser artista significa não calcular nem contar, amadurecer como uma árvore que não apressa sua seiva e permanece confiante durante as tempestades da primavera, sem o temor de que o verão não possa vir depois. Ele vem apesar de tudo, mas só chega para os pacientes,
para os que estão ali, como se a eternidade se encontrasse diante deles, com toda a amplidão e a serenidade, sem preocupação alguma. Aprendo isto diariamente. Aprendo em meio a dores, às quais sou grato. Paciência é tudo. Richard Demel, com relação aos seus livros, e diga-se de passagem, também com relação à pessoa, que conheço superficialmente, ocorre que, ao encontrar uma de suas belas páginas, sempre tenho receio da seguinte, que pode estragar tudo e transformar o que era louvável em algo indigno. O Senhor o caracterizou muito bem com as palavras: viver e escrever nocivo. De fato, a vivência artística está tão inacreditavelmente próxima da vivência sexual, de sua dor e de seu prazer, que os dois fenômenos, na verdade, constituem apenas formas diversas de um mesmo anseio e de uma mesma aventura. Se em vez de sil pudéssemos dizer sexo em um sentido elevado, amplo, puro, não afetado por nenhuma suspeita equivocada por parte da Igreja, a sua arte seria grandiosa e infinitamente importante. Sua força poética é intensa, como um impulso primitivo. Ela possui alguns ritmos próprios violentos e jorra como que de uma montanha. Contudo, parece que essa força nem sempre é sincera e sem vaidade, mas essa é mesmo uma das mais difíceis provações para o Criador. Ele precisa permanecer sempre inconsciente, desprevenido de suas melhores virtudes, caso não queira tirar delas a inocência e a integridade. Quando então, irrompendo em seu ser, essa força chega à sexualidade, não encontra ali um ser humano inteiramente puro, como necessitaria encontrar. Há ali um mundo sexual que não é totalmente amadurecido e puro, um mundo que não é suficientemente humano, apenas viril, que é sil, embriaguez e intranquilidade, carregado com os velhos preconceitos e vaidades, com que o homem deformou e sobrecarregou o amor. Como ele ama apenas enquanto homem, não enquanto ser humano, há em suas sensações sexuais algo restrito, aparentemente selvagem, enraivecido, temporário, efêmero. Essa arte não é destituída de máculas. Ela é caracterizada pelo tempo e pela paixão. Pouca coisa dela há de durar e permanecer, mas a maioria das formas de arte é assim. Apesar disso, porém, é possível alegrar-se profundamente com o que nela é grandioso, sem se perder com isso e sem se tornar um adepto daquele mundo demeliano, tão infinitamente inquieto, recheado de adultérios e distúrbios, distante dos destinos reais, que causam mais sofrimento do que essas perturbações temporárias, mas também dão mais ocasião para a grandeza e mais coragem para a eternidade. Por fim, no que diz respeito a meus livros, adoraria lhe enviar todos os que poderiam trazer alguma alegria para o Senhor, mas sou muito pobre e meus livros não me pertencem mais, desde que foram publicados. Eu mesmo não posso comprá-los e, como gostaria de fazer com frequência, dá-los para as pessoas que lhes demonstrariam afeição. Por isso lhe escrevo em um papel os títulos e as editoras dos meus livros mais recentes. Ao todo, publiquei bem uns 12 ou 13, e deixo a seu cuidado, caro Senhor, encomendar algum deles quando tiver uma oportunidade. Gosto de saber que meus livros estão em suas mãos. Felicidades, seu Rainer Maria Rilke. Há mais ou menos 10 dias, deixei Paris, bastante indisposto e cansado, e viajei para uma grande planície nórdica, cuja amplidão e tranquilidade e céu deveriam me restituir a saúde. Entretanto, me deparei com um longo período de chuva, que só hoje começa a clarear um pouco sobre esta terra em que o vento não para de soprar.
e eu faço uso do primeiro instante de claridade para saudá-lo, meu caro, caríssimo Sr. Capus. Deixei uma carta sua, por muito tempo sem resposta, mas isso não significa que a esqueci. Pelo contrário, ela é do tipo de carta que alguém relê, quando encontra no meio da sua correspondência. E eu reconheci nela como se pessoalmente. Era a carta de 2 de maio, da qual o senhor com certeza recorda. Quando a leio, como agora, na grande quietude desta distância, fico comovido por seu belo cuidado com a vida, mais ainda do que já tinha ficado em Paris, onde tudo reverbera e cessa de ecoar de modo diferente, por causa do barulho excessivo que faz as coisas vibrarem. Aqui, onde há uma região poderosa em torno de mim, sobre a qual avançam os ventos vindos do mar, aqui sinto que nunca um homem poderá dar uma resposta às perguntas e aos sentimentos que têm vida no fundo do seu ser. Pois mesmo os melhores erram nas palavras, quando elas devem significar o que há de mais leve e quase indizível. Apesar disso, acredito que o Senhor não precise ficar sem uma solução, caso se atenha às coisas que lhe são semelhantes, nas quais meus olhos descansam agora. Se o Senhor se ativer à natureza, ao que há de mais simples nela, as pequenas coisas que quase não vemos e que, de maneira imprevista, podem se tornar grandes e incomensuráveis, se o Senhor tiver esse amor pelo ínfimo e procurar com toda simplicidade conquistar como servidor a confiança do que parece pobre, então tudo se tornará mais fácil, pleno e de algum modo reconciliador para o Senhor. Talvez não no campo do entendimento, que fica para trás, espantado, mas em sua consciência mais íntima, no campo da vigília e do saber. O Senhor é tão jovem, tem diante de si todo o começo, e eu gostaria de lhe pedir da melhor maneira que posso, meu caro, para ter paciência em relação a tudo que não está resolvido em seu coração. Peço-lhe que tente ter amor pelas próprias perguntas, como quartos fechados e como livros escritos em uma língua estrangeira. Não investigue agora as respostas que não lhe podem ser dadas, porque não poderia vivê-las. E é disto que se trata, de viver tudo. Viva agora as perguntas. Talvez passe gradativamente em um belo dia, sem perceber, a viver as respostas. Talvez o Senhor já traga consigo a possibilidade de construir e formar como modo de viver, especialmente afortunado e puro. Eduque-se para isso, mas aceite com grande confiança o que vier, e se vier apenas de sua vontade, se for proveniente de qualquer necessidade de seu íntimo, aceite-o e não o odeie. A carne é um fardo, verdade, mas é difícil a nossa incumbência. Quase tudo que é sério é difícil, e tudo é sério se o Senhor reconhecer apenas isso e chegar a conquistar, a partir de si, de sua disposição e de seu modo de ser, de sua experiência, infância e força, uma relação inteiramente própria, não dominada pela convenção e pelo hábito, com a carne. Então o Senhor não precisa mais ter receio de se perder e se tornar indigno de sua melhor posse. A volúpia corporal é uma vivência dos sentidos, não difere do simples olhar ou da pura sensação de água na boca, causada por uma fruta. Ela é uma grande experiência, infinita, que nos é dada, um saber do mundo, a plenitude e o brilho de todo saber. Não é ruim o fato de a aceitarmos. Ruim é o fato de que quase todos abusam dessa experiência e a desperdiçam, usando-a como estímulo nos momentos cansados de sua vida, como uma distração, em vez de uma concentração para alcançar pontos mais altos. Os homens converteram até mesmo o ato de comer em uma outra coisa, carência por um lado e excesso por outro, obscureceram a clareza dessa necessidade, e igualmente obscurecidas
se tornaram todas as necessidades profundas e simples, nas quais a vida se renova. Mas o indivíduo pode esclarecê-las para si mesmo e viver claramente, senão o indivíduo que é muito dependente, pelo menos o solitário. Ele pode recordar que toda a beleza nos animais e nas plantas é uma forma tranquila e duradoura de amor e anseio. Pode ver o animal, como vê as plantas, unindo-se paciente e voluntariamente, multiplicando-se e crescendo, não por desejo físico, nem por dor física, voltando-se para necessidades que são maiores do que o desejo e a dor, mais poderosas do que a vontade e a resistência. Que o homem pudesse aceitar humildemente esse segredo, do qual a terra está repleta, até em suas menores coisas, e o suportasse com seriedade, sentindo como ele é terrivelmente pesado, em vez de tomá-lo de maneira leviana. Que ele tivesse respeito diante de sua própria fecundidade, que é uma só, mesmo parecendo ora espiritual, ora corporal, pois também a criação espiritual provém da física, constitui uma mesma essência, apenas como uma repetição mais silenciosa, mais cativante e eterna, da volúpia corporal. A ideia de ser um criador, de gerar, de formar não é nada, sem a sua contínua e grandiosa confirmação e realização do mundo, nada sem o consenso, 1000 vezes repetido por parte das coisas e dos animais. E só por isso, o seu gozo é tão indescritivelmente belo e rico, porque é feito das recordações, herdadas da geração e da gestação de milhões de seres. Em um pensamento criador, revivem milhares de noites de amor, esquecidas, que o preenchem com altivez e elevação. Assim, aqueles que se juntam durante as noites e se entrelaçam em uma volúpia agitada, fazem um trabalho sério, reúnem doçuras, profundidade e força para a canção de algum poeta vindouro, que surgirá para expressar deleites indizíveis. Eles convocam o futuro, mesmo que errem e se abracem cegamente. O futuro virá, apesar de tudo, um novo homem se elevará, e a partir do acaso que parece se realizar aqui, desponta a lei, pela qual um germe forte e resistente se lança em direção ao óvulo, que vem receptivo a seu encontro. Não se deixe enganar pelo que é superficial. Nas profundezas, tudo se torna lei. Os que vivem mal e de modo falso o segredo, e são muitos, o perdem só para si mesmos, e no entanto o transmitem, como uma carta fechada, sem saber. Não se deixe confundir pela multiplicidade dos nomes e pela complicação dos casos. Talvez se encontre acima de tudo uma grande maternidade, como anseio comum. A beleza da Virgem, uma criatura que, como o Senhor diz, de modo belo, ainda não cumpriu nada. É maternidade que se anuncia e se prepara, que se teme e se anseia. A beleza da mãe é maternidade que serve, e a da mulher idosa é uma grande recordação. Também no homem a maternidade, ao que me parece, é corporal e espiritual. Sua produção também é um modo de dar à luz, quando ele cria, a partir da plenitude de seu íntimo, está dando à luz. Talvez os sexos tenham mais afinidade do que se considera, e a grande renovação do mundo talvez venha a consistir no fato de que o homem e a mulher, libertados de todos os sentimentos equivocados e de todas as contrariedades, não se procurarão mais como adversários, mas como irmãos e vizinhos, unindo-se como seres humanos, para simplesmente suportar juntos, com seriedade e paciência, a difícil sexualidade que foi atribuída a eles. Mas tudo que talvez um dia ainda seja possível para muitos, o solitário pode, já agora, preparar e construir com suas mãos, que erram menos. Por isso, caro Senhor, ame a sua solidão
e suporte a dor que ela lhe causa, com belos lamentos, pois os que são próximos do Senhor estão distantes, é o que diz, e isso mostra que o espaço começa a se ampliar à sua volta. Se o próximo está longe, então o que é distante vaga entre as estrelas na imensidão. Alegre-se com seu crescimento, para o qual não pode levar ninguém junto. E seja bondoso com aqueles que ficam para trás. Seja seguro e tranquilo diante deles, sem perturbá-los com as suas dúvidas, nem assustá-los com uma confiança ou alegria que eles não poderiam compreender. Procure constituir com eles algum tipo de comunhão simples e fiel, que não precise ser alterada à medida que o Senhor mesmo se modifica cada vez mais. Ame neles a vida, em uma outra forma, e seja indulgente com pessoas mais velhas, que temem a solidão na qual o Senhor tem confiança. Evite alimentar aquele drama que sempre existe entre pais e filhos. Ele desperdiça muita força dos filhos e consome o amor dos pais, um amor que atua e acolhe, mesmo que não seja compreensivo. Não reivindique deles conselho algum e não conte com compreensão alguma, mas acredite em um amor que foi conservado para o Senhor, como uma herança. Confie no fato de que há nesse amor uma força e uma bênção, das quais não escapará, para ir muito longe. É bom, antes de tudo, que o Senhor exerça uma profissão, porque isso o tornará independente e o entregará por completo a si mesmo, em todos os sentidos. Aguarde com paciência, para saber se a sua vida mais íntima ficará restrita pela forma dessa profissão. Eu a considero muito difícil e muito exigente, uma vez que é carregada de grandes convenções e não deixa quase nenhum espaço para uma concepção pessoal de suas tarefas, mas a sua solidão será um pouso e um lar, mesmo em meio a relações muito hostis, e a partir dela o Senhor encontrará os seus caminhos. Todos os meus desejos estão prontos para acompanhá-lo, e a minha confiança está com o Senhor. Seu Rainer Maria Rilke. Caro e prezado Senhor, recebi sua carta de 29 de agosto em Florença, e só agora, depois de 2 meses, falo dela. Perdoe-me essa lentidão, mas não gosto de escrever cartas durante as viagens, porque para fazê-lo preciso de algo além dos apetrechos indispensáveis, um pouco de quietude e solidão, e uma hora que não seja de completa estranheza. Chegamos a Roma, faz mais ou menos 6 semanas, em um momento no qual a cidade ainda era aquela Roma vazia, quente, com a má reputação da febre. E essa circunstância, junto com outras dificuldades práticas de instalação, contribuiu para que a inquietude em torno de nós não tivesse fim e para que o lugar estrangeiro pesasse sobre nós com a carga da desambientação. Além disso, Roma, quando a pessoa ainda não conhece bem a cidade, tem um efeito opressivo de tristeza durante os primeiros dias, pela impressão de museu, sem vida e sombria que a cidade exala, pela plenitude de seus passados recuperados e preservados com grande esforço, dos quais um pequeno presente se alimenta, pela indescritível supervalorização, apoiada por estudiosos e filólogos e imitada por viajantes convencionais, de todas essas coisas deslocadas e desgastadas, que, no fundo, não passam de vestígios ocasionais, de um outro tempo, e de uma vida que não é a nossa e que não deve ser a nossa. Finalmente, depois de algumas semanas de uma diária atitude defensiva, o visitante se restabelece, embora ainda um pouco confuso, e diz para si mesmo: não, aqui não há mais beleza do que em qualquer outro lugar, e todos esses objetos admirados, ao longo de gerações, recuperados e completados por artesãos, não têm significado algum, não são nada e não possuem coração, nem valor algum. No entanto, há muita beleza aqui,
como há muita beleza em toda parte. Águas infinitamente vivas correm nos antigos aquedutos para a grande cidade e dançam nas diversas praças, sobre conchas brancas de pedra, jorram em pias amplas e espaçosas, rumorejam durante o dia e aumentam seu murmúrio noite adentro, pela madrugada grandiosa e estrelada com ventos suaves. Há por aqui jardins, alamedas e escadas inesquecíveis, escadas projetadas por Michelangelo, escadas construídas segundo o modelo das águas que escorrem por córregos, amplo declive em que um degrau gera o outro, como uma onda sai da outra. Por meio de tais impressões, uma pessoa se recolhe, recupera-se da multidão pretensiosa que fala e tagarela. Como é expansiva e aprende devagar a reconhecer as poucas coisas em que perduram, o que de eterno se pode amar, e a solidão de que se pode tomar parte em silêncio. Ainda estou morando na cidade, no Capitólio, não muito longe da mais bela estátua equestre que nos foi conservada da arte romana, a de Marco Aurélio. Mas em algumas semanas devo me mudar para um lugar simples e silencioso, uma antiga altana que fica perdida no fundo de um parque, protegida da cidade, de seu barulho e de seu acaso. Passarei ali todo o inverno, alegrando-me com uma grande quietude da qual espero receber de presente horas boas e produtivas. De lá onde estarei mais em casa, escreverei para o Senhor uma carta maior, na qual falarei também do que me escreveu. Hoje preciso lhe dizer apenas, e talvez seja errado não ter dito isso antes, que o livro anunciado em sua carta, que deveria conter trabalhos seus, não chegou aqui. Ele foi remetido de volta ao Senhor, talvez o Orpswed? Pois não é permitido remeter pacotes para o exterior. Essa possibilidade é a mais favorável e gostaria de vê-la confirmada. Espero que não se trate de um extravio, o que não seria uma exceção no caso do correio italiano. Infelizmente, teria sido um prazer receber esse livro, como tudo aquilo que vem do Senhor. E quanto aos versos que venham a ser escritos, enquanto isso, sempre os lerei, caso o Senhor me confie os poemas, e acolherei da melhor maneira que puder, com felicitações e cumprimentos. Seu Rainer Maria Rilke. Meu caro Sr. Capus, o senhor não deve ficar sem um cumprimento meu, quando o Natal se aproxima, e no meio da festa, sua solidão pesa mais do que nunca, mas se perceber então que ela é grande, alegre-se com isso, pois o que, pergunte a si mesmo, seria uma solidão sem grandeza. Existe apenas uma solidão, e ela é grande, nada fácil de suportar. Acabam chegando as horas em que quase todos gostariam de trocá-la por uma união qualquer, por mais banal e sem valor que seja, trocá-la pela aparência, de uma mínima concordância com o próximo, mesmo que com a pessoa mais indigna. No entanto, talvez sejam justamente essas horas em que a solidão cresce, pois o seu crescimento é doloroso, como o crescimento de um menino, e triste como o início da primavera. Mas isso não deve confundi-lo. O que é necessário é apenas o seguinte: solidão, uma grande solidão interior. Entrar em si mesmo e não encontrar ninguém durante horas. É preciso conseguir isso. Ser solitário, como se era quando criança, quando os adultos passavam para lá e para cá, envolvidos com coisas que pareciam importantes e grandiosas, porque esses adultos davam a impressão de estarem tão ocupados e porque a criança não entendia nada de seus afazeres. E um dia, ao percebermos que suas ocupações são mesquinhas, que suas profissões são enrijecidas e não estão mais ligadas à vida, por que não olhar para eles como uma criança observa algo de estranho, a partir da profundeza do próprio mundo, da amplitude, da própria solidão,
que é ela mesma um trabalho, um cargo e uma profissão. Porque se desejaria trocar o sábio, não entendimento de uma criança, pela atitude defensiva e pelo desprezo, uma vez que o não entendimento é estar sozinho, mas a atitude defensiva e o desprezo são participações naquilo de que com esses recursos as pessoas querem se afastar. Pense, meu caro, no mundo que o Senhor leva dentro de si. Então, dê a esse pensamento o nome que quiser. Pode ser lembrança da própria infância ou anseio do próprio futuro. Apenas preste atenção no que surge a partir de dentro e eleve-o acima de tudo, que o Senhor percebe em torno. Se um acontecimento mais íntimo é digno de todo seu amor, é nesse acontecimento que o Senhor deve trabalhar, de algum modo, sem perder muito tempo, nem muito esforço, para esclarecer sua posição em relação aos outros homens. Quem é que lhe diz que o Senhor tem uma posição? Eu sei, a sua profissão é dura e cheia de contradições que o afetam, e eu previa suas queixas, já sabia que elas viriam um dia. Agora que vieram, não posso tranquilizá-lo, posso apenas aconselhar que pondere, se todas as profissões não são assim, cheias de exigências, cheias de animosidade contra o indivíduo, repletas do ódio daqueles que se conformaram, resignados e rabugentos, com sua obrigação insossa. O cargo com o qual o Senhor tem de viver agora não é mais carregado de convenções, preconceitos e enganos do que todos os outros cargos. Se há alguns que revelam uma liberdade maior, mesmo assim, não existe nenhum que seja amplo e espaçoso, que se relacione com as grandes coisas de que a verdadeira vida é constituída. Apenas o indivíduo solitário é como uma coisa submetida a leis profundas, e quando alguém sai de casa durante uma manhã que se inicia, ou olha para fora ao entardecer carregado de acontecimentos, quando sente o que acontece lá fora, qualquer cargo se desprende dele, como de um morto, por mais que se encontre no meio da vida, em sua plenitude. O que o Senhor precisa enfrentar agora, como oficial, caro Sr. Capus, é algo que seria sentido em qualquer outra profissão, até mesmo caso sem qualquer cargo tivesse procurado sozinho um contato leve e independente com a sociedade, não seria poupado desse sentimento opressor. É assim em toda parte, mas isso não é motivo para medo ou tristeza. Se não há nenhuma comunhão entre os homens e o Senhor, procure estar próximo das coisas que não o abandonarão. Ainda lhe restam as noites e os ventos que passam pelas árvores e sobre muitas terras, entre as coisas e os animais. Tudo ainda é pleno de acontecimentos em que se pode tomar parte. E as crianças ainda são como o Senhor era, quando criança, igualmente triste e igualmente felizes. Quando pensar em sua infância, viva de novo entre elas, de modo que os adultos não sejam nada e suas virtudes não tenham valor algum. Se é algo angustiante e perturbador pensar em sua infância, na simplicidade e na quietude que a envolvem, porque o Senhor não pode mais acreditar em Deus, como ouvia antes. Pergunte a si mesmo, caro Sr. Capus, se perdeu realmente Deus. O que ocorre não é que não chegou jamais a possuí-lo, pois quando isso teria acontecido? O Senhor acredita que uma criança pode sustentá-lo? Se os homens só o suportam com esforço? Se seu peso esmaga os anciãos? Acredita que alguém, caso realmente o possua, pode perdê-lo como se perde uma pedrinha qualquer? Ou não percebe também que quem o tivesse só poderia ser perdido por ele? Contudo, se o Senhor reconhece que ele não se encontrava em sua infância, nem antes, se intui que Cristo foi iludido por sua nostalgia e Maomé foi enganado por seu orgulho, e se o Senhor sente com temor que Deus também não existe agora, neste momento em que falamos dele, então
de que lhe vale sentir falta dele, que nunca existiu, como de algo passado, e procurá-lo como se o tivesse perdido? Por que não pensar que ele é aquele que está por vir, aquele que se encontra diante da eternidade, o futuro, o derradeiro fruto de uma árvore, cujas folhas somos nós, o que o impede de projetar seu nascimento nos tempos por vir, de modo a viver sua vida, como um dia doloroso e belo na história de uma grande gravidez. O Senhor não percebe como tudo o que acontece é sempre de novo um começo, e não poderia ser o começo dele, já que todo início é sempre tão belo. Se ele é o mais perfeito, o que há de pequeno não tem que estar antes dele, de maneira que ele possa se escolher a partir da plenitude e da superabundância. Ele não tem de ser o último a fim de abarcar tudo? E qual sentido teríamos nós se aquele pelo qual ansiamos já tivesse existido? Assim como as abelhas juntam mel, reunimos o que há de mais doce em tudo e o construímos. É com o que há de menor, com o que há de insignificante, caso resulte do amor, que começamos, em seguida recorremos ao trabalho e ao descanso, a um silêncio ou a uma pequena alegria solitária, a tudo aquilo que fazemos sozinhos, sem participantes e colaboradores. Assim damos início àquele que não presenciaremos, do mesmo modo que nossos antepassados não nos puderam presenciar. E, no entanto, eles, que se foram há muito tempo, se encontram em nós como projeto, como carga pesando sobre o nosso destino, como sangue que corre em nós e como um gesto que desponta das profundezas do tempo. Alguma coisa pode tirar a sua esperança de estar um dia nele, no mais distante, no mais extremo? Caro Sr. Capus, festeje o Natal com esse sentimento piedoso de que talvez ele precise exatamente dessa angústia por parte do Senhor para começar. Esses dias de transição talvez sejam justamente o tempo em que tudo no Senhor trabalhe nele, como no passado, quando era criança. O Senhor trabalhou nisso sem fôlego. Seja paciente, sem má vontade, e pense que o mínimo que podemos fazer é não dificultar sua vinda, mais do que a terra dificulta a chegada da primavera quando ela se anuncia. Fique alegre, seja confiante. Seu Rainer Maria Rilke.